Fala galera, seja muito bem-vindo. Não. Fala galera, seja muito bem-vindo. Você está aqui no Elipse, eu sou o Flávio e hoje a gente vai falar sobre o filme de terror mais surpreendente do ano. Será? Noites Brutais é o filme que acaba de estrear aqui no Star Plus e está causando entre os críticos aqui do YouTube como se fosse o filme mais surpreendente do ano. E antes de mais nada, a minha dica para você que gosta de filmes de terror, que assiste de tudo de filme de terror, é que você não procure saber nada desse filme. Não assista trailer, não veja esse vídeo por enquanto, dá uma pausa, assiste o filme primeiro, aí depois você volta para cá e a gente vai ver se ele realmente é tudo isso que estão falando. E aí, foi lá? Já voltou? Já assistiu? Viu o que ele tem de surpreendente? É isso mesmo, nada. Ou, para ser um pouco honesto, quase nada. E o que tem de surpresa, na verdade, pouco ajuda no filme. Bom, vamos por partes aqui. Bill Skarsgård, que é o ator que fez It, aquele palhaço que é um demônio, ele é o cara perfeito para fazer o tipo lunático, psicopata. E é sobre ele que o marketing de Noites Brutais coloca todo o peso. A história tem início quando Tess, interpretada aqui pela Georgina Campbell, ela chega na casa em que ela havia alugado pelo Airbnb e lá ela encontra Keith, que é interpretado pelo Skarsgård, cara que também, diz ele, que também tinha alugado a casa anteriormente. Como a noite tá bem chuvosa e ela precisa na manhã seguinte ir para uma entrevista muito importante, então ela acaba cedendo ter que entrar na casa e acabar passando a noite lá com o Keith. Então esse cenário ele é perfeito para um bom filme de suspense. Por quê? Porque o personagem do Bill Skarsgård, ele é um personagem bem dúbio, a gente não sabe de onde ele veio, a gente não sabe se aquilo que ele fala é verdade, a gente não sabe as intenções dele. Ele aparenta ser um cara bem legal, ele não aparenta ser um cara, sabe, muito ameaçador, e é esse a grande questão no primeiro ato. É a gente saber quem é o Bill, quais são as intenções dele, se aquilo que ele fala é verdade ou não. O cenário é realmente perfeito para a gente imaginar várias coisas que podem acontecer durante o filme. A gente pode pensar que o Keith, ele de fato ele é um psicopata e ele pode passar a caçar a Tess durante o filme, ou pode ser que um terceiro personagem apareça e seja de fato o vilão do filme. E se isso acontecer, a gente pode ficar ainda pensando se o Keith ele é o mocinho ou ele pode estar junto com aquela terceira pessoa. Então tem uma série de situações que já aconteceu em vários filmes, e com a imagem que nós temos do Bill Skarsgård como um personagem num filme de terror, isso é poderoso no filme. O filme trabalhar com as situações que a gente fica imaginando se é ou que não é. Não é nada original, mas funciona muito bem, principalmente quando a gente tem uma direção que consegue criar uma ambientação de suspense, uma ambientação realmente ameaçadora, e está dentro de uma casa, um local fechado, e a gente não sabe o que tem lá fora, na verdade, porque a gente só vê a casa. O primeiro ato do filme, ele trabalha em cima disso e é poderoso. É um primeiro ato bem interessante. Não é nada original. Eu acho que funciona muito bem. Só o que acontece? A noite passa, ela dorme lá, ela aceita dormir lá. De manhã ela vai para a entrevista. Quando ela sai de casa é que a gente já começa a ver algumas coisas diferentes. A gente vê a vizinhança. A gente percebe que a vizinhança também é um ambiente ameaçador para Tess. Mas até aí tudo bem. A gente fica querendo saber para onde o filme vai. O filme ainda está funcionando aí. Quando ela volta da entrevista, ela volta para casa ainda. Quando ela chega na casa, ela encontra um porão. Bom, a gente sabe que todo filme de terror que tem uma casa precisa ter um porão. Ok, a gente sabe que ela vai descer. Chega lá no porão, ela encontra uma passagem secreta, toda escura. Bom, a gente sabe que ela vai entrar. Ela entra. Chega lá, ela vê um quarto bizarro. Aí beleza, ela sai correndo, encontra o Bill, encontra o Keith, o Bill Skarsgård, e quando ele desce para pesquisar esse quarto, e aí que as coisas começam a acontecer de surpreendente. A gente sabe que ele vai sumir, a gente vai ficar sob a perspectiva da Tess, a Tess volta para lá para tentar ajudar ele, porque a gente vai ouvir os gritos dele, quando ela chega lá, ela descobre que além do quarto tem um outro túnel, que é para onde o personagem Keith foi. E agora ela tá só com o celular, então ela entra e o primeiro ato finaliza ali quando
ela encontra com o Bill, quando ela encontra com o Keith. E aí vem a grande surpresa, porque o filme dá um corte abrupto e passa para uma outra situação. E é esse o momento da grande surpresa do filme, tão surpreendente que ele é. E de fato, essa quebra abrupta na narrativa deixa a gente, né, com tudo aquilo que a gente já criou no primeiro ato, todas aquelas possibilidades que a gente poderia pensar sobre o personagem Bill, sobre o que está acontecendo, tudo aquilo vai por água abaixo. Aquilo já se perdeu. Então a gente fica pensando, o que vai acontecer agora? Para onde o filme vai? E então, até os problemas que a gente percebe no primeiro ato, né? Os absurdos, né? Aquelas decisões absurdas que normalmente nos filmes de terror jovens têm, por exemplo, entrar numa casa um estranho lá e dormir, passar a noite, e entrar num túnel e tudo mais. Todas essas coisas, no momento que há essa quebra no filme, eu fiquei pensando se não foram propositais, como que é o caso em que ocorre no filme O Segredo da Cabana. Então eu fiquei pensando, caramba, pode ser legal. Eu realmente senti aquela, me enganjei, agora eu quero saber o que vai acontecer. O problema é que para onde o filme vai, depois dessa quebra abrupta, não é para um lugar muito interessante. Porque o filme passa, ele continua sendo um filme de terror, mas um filme de terror em um tom mais cômico, muito mais engraçado. Aparece um novo personagem e a gente não tá sabendo de nada, a gente não sabe o que aconteceu no primeiro ato e a gente acaba tendo a perspectiva, seguindo a perspectiva de um outro personagem, um personagem mais cômico. E ele é um personagem que logo de cara a gente já não gosta muito pelo que ele faz, pelo que ele fez, na verdade. E depois é que a gente vai descobrir que ele é o dono da casa. E a partir daí, aquilo que poderia ter se tornado uma boa surpresa não é o que acontece. Porque os mesmos erros que a gente viu no primeiro ato, eles se multiplicam aqui. Eles não só se repetem, mas eles se multiplicam aqui. As decisões burras do personagem. E para onde o filme vai, ele é meio que uma mistura de, sei lá, Mama com um Pânico na Floresta, um antigo Pânico na Floresta. O primeiro é muito bom, mas os outros nem tanto. Então, não tem nada de surpreendente aí. Né? Então você tem um filme de terror genérico que apenas fez uma quebra no meio da narrativa, mas continuou da mesma forma. Quando você assiste Psicose e há aquela quebra de expectativa, de fato, a gente vai para um outro filme, a gente vai para uma outra narrativa, a gente vai para uma outra história, uma narrativa muito mais interessante. Quando você assiste Pânico, o primeiro Pânico, em que eles nos apresentam uma atriz principal, que é a Drew Barrymore, e logo no começo do filme ela morre, a gente fica pensando, caramba, se a atriz principal, a mais famosa, que estava nos trailers, ela morre, para onde esse filme vai? Esse filme, Noites Brutais, ele não é original. Ele bebe de Psicose, bebe de Pânico, ele bebe inclusive de Hereditário. Quem assistiu O Segredo da Cabana também tem essa quebra de narrativa e vai para um outro filme, mas lá funciona muito bem e é um outro filme mesmo. Aqui não, aqui você mantém, só faz a quebra, vai para uma outra história, mas volta para o mesmo caminho, com os mesmos erros e ainda perde toda aquilo que ele tinha construído no primeiro ato. Toda aquela ambientação de suspense, de a gente saber o que é, não tem mais, porque tudo é muito mais fácil, sabe? Tudo que a gente já viu, não é nada de original. Bom, e o terceiro ato do filme? O filme ele tenta colocar ainda alguns mistérios, voltando a não sei quantos anos atrás, para tentar explicar, ou pelo menos dar algumas pistas, mas, na boa, nada original, nada surpreendente. Tem a surpresa? Tem, mas é uma boa? Bom, não funciona pra mim. Então, não vá pensando que é o melhor filme de terror do ano, nem melhor do que Nope. Então, eu acredito que esse filme trabalhou muito bem o marketing, colocou um ator muito bom para trazer a gente para assistir o filme. Eu mesmo, foi por isso que eu fui assistir. Mas o desenrolar dele, o restante do filme, não tem muita coisa não. É isso aí, galera. Por hoje é só. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.